As praias de águas cristalinas e piscinas naturais formadas entre os recifes fazem de Porto de Galinhas um dos mais belos destinos do Nordeste brasileiro. Este cenário paradisíaco vai receber em agosto o maior evento de propriedade intelectual da América Latina. Porto de Galinhas será a sede do 44º Congresso Internacional da BPI, tanto pela infraestrutura e beleza, quanto pela sua proximidade com a capital de Pernambuco. Está a 30 minutos de Recife e do Aeroporto Internacional dos Guararapes. Terra de um povo alegre e hospitaleiro, onde passado e futuro se encontram no misto de história, cultura e inovação, Recife tem a 4ª maior região metropolitana do país e é um hub para o desenvolvimento econômico de outros estados do Nordeste. Além disso, abriga o Porto Digital, um dos mais importantes polos tecnológicos do mundo, onde estão mais de 350 empresas e 20 mil profissionais trabalhando com inovação e tecnologia de ponta. Um cenário que coloca a capital pernambucana entre as 6 cidades líderes mundiais da indústria de TI, segundo o portal internacional Rest of World. E é de olho em todo este potencial que, pela primeira vez, a BPI decidiu levar o evento para a região. Nos dias 12 e 13 de agosto de 2024, os maiores especialistas e profissionais de TI do mundo todo estarão em Porto de Galinhas, para debater os principais temas da propriedade intelectual. E também, é claro, para muito networking. Não perca a chance de fazer parte desse evento. Junte-se a nós no 44º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Estamos ansiosos para te receber lá. Bom dia a todos, eu espero que vocês todos estejam nos ouvindo bem. Meu nome é Pedro Vilhena, eu sou membro do Comitê de Diversidade e Inclusão da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual e da Comissão de Diversidade e Equidade da Associação Paulista da Propriedade Intelectual. Esse é um evento misto das duas comissões e das duas associações, feito para celebrar a importância, a inteligência, o conhecimento das mulheres nesse mês que a elas dedicado. São 3 encontros que nos darão a possibilidade de ouvir um pouco do que está escrito no livro Comentários de Lei de Propriedade Industrial, uma análise exclusiva feita por mulheres. E é uma honra estar aqui, porque, pessoalmente, eu posso afirmar que as perspectivas do livro não são necessariamente novas para mim, porque eu tive o privilégio de ser recebido, acolhido, treinado, mentorado na propriedade intelectual por uma sequência de mulheres extraordinárias. Elas me ensinaram, elas me iluminaram, elas continuam me desafiando, e a minha visão de propriedade intelectual é evidentemente um fruto das visões que eu recebi delas. Como eu não sou o único, aliás, longe disso, somos muitos os treinados, acolhidos e mentorados por mulheres, isso é mais do que motivo para a gente continuar homenageando essas profissionais no dia 8, no mês de março e sempre. A minha abertura é breve, eu espero que ninguém tenha se incomodado com o fato da abertura ter sido feita por um homem, mas eu estou aqui na qualidade de aliado incondicional e a minha presença tem um único objetivo, que é lembrar a todos que não basta garantir espaços para que as mulheres falem, é preciso também que os homens estejam dispostos a ouvir. Eu vou passar a palavra para a Tânia Ock, diretora cultural da Associação Paulista da Propriedade Intelectual ASPI, que vai moderar o debate hoje e vai apresentar as nossas palestrantes. Muito obrigado a todos pela presença, um bom dia das mulheres a todos, um bom mês das mulheres a todos, e espero vê-los no Congresso da ASPI daqui 2 semanas e no Congresso da BPI lá mais para frente em agosto. Um abraço e bom dia. Bom dia a todas e a todos.
Eu fico feliz que eu já vi aqui alguns homens na plateia. Pedro, a sua participação não é importante, ela é essencial, além de representar aí o público masculino, foi quem fez esse evento acontecer. Eu já desde logo deixo o meu agradecimento especial para você. Agradeço também, né, as comissões de diversidade da ASP, da BPI, parabenizo por esse evento para comemorar esse dia tão importante, né? E hoje é o dia oficial do Dia Internacional da Mulher. Eu pensei bastante aqui no que eu traria para vocês, além de apresentar, né, as nossas convidadas, e eu queria compartilhar um dado interessante, bem brevemente, né? Hoje a palestra não é minha, mas só para ressaltar a importância dessa comemoração. O Banco Mundial ele tem um índice que chama Índice Mulheres, Empresas e a Lei, e ele classifica os países conforme o grau de proteção dos direitos das mulheres na legislação, mas também na prática. Então, foi publicado recentemente esse índice e o Brasil ele foi colocado numa posição maior, né, melhor do que a média de todos os países do mundo. E ele obteve 85 pontos na última edição do índice, o que significa que a legislação concede às mulheres direitos similares aos homens. Mas a prática demonstra que esses direitos ainda estão mais no papel do que no nosso dia a dia. A disparidade de gênero é uma realidade na prática e nessa classificação o Brasil ele perde, né, esses 85 pontos e ele não fica numa posição muito privilegiada. Então, a gente tem ainda, né, a necessidade de promover a igualdade de gênero, porque na prática a gente vê que as mulheres não gozam efetivamente daqueles direitos que estão, né, na nossa Constituição, no nosso sistema. Então, nesse contexto, né, não é preciso mencionar a importância das iniciativas como a doutora Cunha, a Neide, que coordenaram com outros profissionais aquele livro a respeito da lei da propriedade industrial, mas com uma visão apenas de mulheres, na qual eu tive a honra de participar, e também a doutora Flávia e a doutora Amanda, que estão aqui hoje com a gente, também tiveram a oportunidade de compartilhar o seu conhecimento. Então, hoje elas estão conosco, elas vão falar sobre marca, disponibilidade do sinal, muito embora elas dispensem a apresentação, eu vou fazer aqui um breve histórico da carreira delas. A doutora Flávia Mansur Murad, ela é mestre em Direito do Comércio Internacional pela Universidade de Paris, doutora em Direito de Propriedade Intelectual pela Universidade de Lausanne, França, professora do CEL Law School em Propriedade Intelectual e Direito Digital e sócia de Mansur Murad Advogados. A doutora Amanda de Almeida Barbosa, ela é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, membro fundadora da Liga Acadêmica da Propriedade Intelectual da UFRJ e advogada no escritório Daniel Advogados. Sem mais delongas, eu gostaria de passar então a palavra para a doutora Flávia, que vai iniciar as nossas apresentações de hoje. Muito obrigada, Tânia. Começo a parabenizar a todas as mulheres pelo dia de hoje, pelo mês especial que a gente mais uma vez comemora. Tânia, é muita honra ser apresentada por você de novo, por mais um ano, e a gente poder falar aquilo que a gente sente, o que a gente viveu. E Pedro também, muito obrigada. Eu tenho a honra de ser sua sócia e admiradora em todas as questões técnicas e que me traz alegrias no dia a dia para que a gente possa mudar a sociedade, fazer um mundo mais igualitário. Eu estou muito feliz, junto com a Amanda, que eu tenho o prazer de anunciar que se tornou minha amiga. Minha amiga por conta desse livro que eu tenho aqui na minha frente. Essa é uma obra, a materialização de algo muito mais do que a própria técnica que nele está escrita. Todas as organizadoras, que eu vou citá-las uma a uma, a doutora Cone, doutora Verônica, doutora Nide, doutora Tainá, todas elas escolheram mulheres para imprimirem suas impressões técnicas num livro que comemora a lei da propriedade industrial. E por que isso tudo foi muito importante e faz parte de uma teia muito incentivadora, com uma motivação até extrínseca da parte delas? Elas conseguiram colocar na gente, conseguiram passar para a gente a importância de sermos unidas.
de termos uma união muito maior do que aquela que o nosso dia a dia nos afasta. Nossa missão, ela foi muito mais social do que técnica, foi uma missão com muita alegria e que juntou profissionais do Brasil inteiro, pessoal. Nós tivemos juízas, nós tivemos advogadas, nós tivemos professoras, nós tivemos membro do Ministério Público, do INPI, todas nós juntas por um só objetivo. Os artigos, a maioria deles foram escritos em duplas ou mais de duas pessoas, e a missão que me foi concedida, e eu digo presenteada, porque eu e a Amanda criamos um vínculo muito, muito forte com essa experiência, foi que eu teria que ser mentora de uma profissional mais jovem do que eu, para que ela tivesse a coragem, a inclusão e a palavra própria de se expressar na matéria na qual nós somos especialistas. Então, foi um projeto longo, foi um processo, digamos assim, longo, onde a Amanda e eu conseguimos não só juntarmos nossas gerações, as nossas experiências. A Amanda é carioca, vive no Rio de Janeiro, e eu sou paulista, vivo em São Paulo. Nós nunca nos vimos, mas nós tivemos uma relação muito forte no contexto da escrita desse artigo. Então, a minha fala ela vai ser muito mais ao encontro do que a própria apresentação do livro e o prefácio feitos por duas embargadoras, uma ministra, né, que é a própria Nancy Andrighi, e a segunda apresentação foi pela doutora Tânia Regina, e que falou palavras muito bonitas. Então, eu quero colocar aqui para vocês como foi nosso processo criativo, que é muito mais interessante do que falar simplesmente sobre a disponibilidade de sinal marcado. E depois a gente vai falar isso tecnicamente, mas é muito mais importante dizer como é que nosso processo criativo foi construído, edificado, até chegar no trabalho final. A doutora Tânia, ela falou palavras muito lindas, né? Ela voltou à Constituição, ela disse que nós temos que constituir uma sociedade livre, justa e solidária, além da promoção do bem de todos. O que é ser justo, livre e solidário dentro do contexto da escrita de um artigo voltado, então, à inclusão das mulheres na sociedade em que vivemos? Nada mais é do que encorajar outras pessoas, outras jovens, meninas, a chegarmos num resultado conjunto, onde ambas comemoraríamos num contexto de inclusão. Esse livro visa, então, não só a participação, mas a implementação de ações afirmativas. O que a Amanda, eventualmente, mais jovem do que eu, que está construindo uma carreira brilhante, o que para ela seria importante para colocar no tema disponibilidade? Qual seria a validação de outras profissionais, como essas incríveis coordenadoras poderiam trazer para nós duas, para que nosso artigo fosse, de fato, um sucesso e publicado nessa obra, onde outras autoras fizeram trabalhos igualmente incríveis. Então, a gente amplia a participação dessas minorias, enfim, como uma maneira lato sensu, obviamente, e prestigia o trabalho intelectual feminino. Então, essa palestra é muito mais para a gente falar da inclusão do trabalho intelectual feminino e dizer como que esse processo criativo pode ser feito em outras obras de igual quilate. Então, dito isso, eu passo ao nosso tema específico e eu digo como que a gente conseguiu se organizar. Então, a doutora Cone me liga, num determinado momento, extremamente empolgada, diz: Flávia, eu vou colocar um tema para você, que é o tema do exame da registrabilidade de marca, sobre o tema disponibilidade. Eu falo, mas extremamente amplo e é praticamente comentar a lei da propriedade industrial inteira sobre o aspecto intelectual de todos os requisitos do artigo 124 ou pelo menos a metade deles. Ela falou, é isso mesmo.
Eu falei, mas qual é o tamanho dessa obra? O tamanho dessa obra são 15 páginas. Eu falei, Cone, como é que eu vou comentar herculeamente 11 incisos do artigo mais importante da lei de marcas em 15 páginas num contexto de mentoria? Então, isso para mim foi extremamente desafiador. Primeiro, eu tinha que ser, eu e a Amanda tínhamos que ser impecáveis na técnica, porque é um livro extremamente específico e técnico. Por outro lado, a gente tinha essa função de colocar, então, temas que fossem extremamente atuais, extremamente práticos, e que fossem muito diferentes das obras acadêmicas que nós estávamos acostumados. Porque nós tínhamos que juntar todas as questões de pesquisa e que se voltavam muito mais a princípios, porque é muito difícil comentar 11 incisos de uma maneira genérica, que não fossem pelos princípios e ato contínuo, pela pesquisa e pela atual jurisprudência e entendimento do NPI a respeito de todos eles. Então, na prática, a gente começou pelo seguinte, a gente começou a examinar o que era a disponibilidade do sinal marcário, sem uma condição essencial, então, para a concessão do registro. Mas como se afere isso? Indo direto ao ponto, indo nessas 15 laudas tão restritas que a gente tinha. Então, a gente tinha que começar a falar que, logicamente, o registro se adquire por meio de um sinal, de um processo administrativo válido, que é o artigo 129. Mas como se processa esse processo administrativo válido? A gente primeiro fez uma análise multidisciplinar, a gente não pode analisar só os incisos, sem ir até justamente as premissas que formaram tais princípios, nesses 11 incisos que nós comentamos. Então, primeiro, a gente analisou que tem uma incidência normativa geral do Código Civil, além da Constituição, né, que eu já tinha mencionado, que dispõe que o proprietário desse bem de propriedade tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, além de reavê-lo. Então, primeiro, a gente precisa constituir essa coisa. Então, para constituir essa coisa, por meio de um processo administrativo válido, a gente vai se afunilando em mais camadas do direito. Aí a gente verificou que, calma, esse processo presume-se os verdadeiros atos administrativos, desculpa, vou refrasear aqui. Presumem-se verdadeiros os atos administrativos conforme o título outorgado. Então, veja, se a gente tem tantas possibilidades de contraditório num processo administrativo, por outro lado, a gente vê que a decisão do INPI, ela se torna válida, ela é válida, até que haja uma decisão judicial que a desconstitua. Então, nós analisamos também administrativamente, sob o prisma do direito público, como é que esses atos poderiam ser desconstituídos. Isso tudo para começar a falar da disponibilidade e o que a lei nos permitiria ter como um registro válido. E a gente perpassou pelo TRIPS, a gente perpassou pela CUP, pela Constituição Federal, por todas as leis federais adjacentes, até chegar, de fato, nessas balizas tão importantes que são as restrições do artigo 124. Mas antes disso, e antes que eu me esqueça, esse exame administrativo, ele passa por um tripé muito importante, que também é objeto de grande discussão a respeito da disponibilidade, que é a liceidade, a distintividade e a veracidade, que são, pela doutrina, as condições negativas, então, de validade da marca. Passado por esse tripé, que é bastante desenvolvido também pelo Manual de Marcas, que nós não economizamos esforços para analisar exatamente qual é a posição do NPI em relação a esse tema tão específico, a gente passa, então, pela disponibilidade. Mas a disponibilidade, o primeiro passo que a gente fala é, poxa, então vamos analisar o inciso 19, que também foi objeto da nossa análise. Mas não é só isso, né? A gente tem que respeitar várias balizas muito importantes dos obstáculos impeditivos.
para que esses direitos anteriores, veja, o artigo 124, ele é muito amplo, mas nesses direitos anteriores, eles devem ser respeitados. E esses direitos não podem ser apropriados como marca por terceiros indevidamente, porque isso macula o jogo, então, lícito e ético até da concorrência. Bem, quais são, então, essas limitações em que foram tratadas nesse inciso? São direitos anteriores estabelecidos, são patronímicos, nome civil, pseudônimo, veja, direitos da personalidade, atrelados, então, ao direito constitucional e civil. Títulos de obras protegidos pelo direito de autor, pela dupla, então, natureza jurídica do direito de autor, marcas anteriores registradas, que isso é o mais fácil da gente imaginar, reconhecimento de direitos por convenções internacionais, ou seja, tem uma multidisciplinariedade de direitos aqui que vai, então, para o direito internacional, e eu faria alusão bastante forte ao TRIPS, designação ou sigla de entidade ou órgão público. A gente vai para o direito público, direito de estabelecimento em nomes empresariais, voltamos então ao Código Civil e à Constituição das Empresas, e também à concorrência desleal, indicações geográficas, que é um outro modo, um outro tipo, então, de signo distintivo, objeto protegido por desenho industrial, então a gente remete já a um outro capítulo da Lei da Propriedade Industrial, e assim vamos perseguindo inciso a inciso. Tudo isso desde que passível de confusão e associação com esses direitos anteriores, que também é algo muito importante. Então, veja, gente, toda essa análise da disponibilidade, ela é muito difícil, ela é muito desafiadora, porque parece aquele jogo do Tetris, né? Você vai eliminando um requisito e logo aparece outro para te engolir, e aí você vai ali num jogo de descarte daqueles elementos impeditivos até você chegar, então, no quê? Na própria discussão que, eventualmente, é trazida nas oposições e nos PANs. Então, eu digo que o trabalho do NPI ele é bastante desafiador. A gente não está vendo, nas decisões administrativas, uma profundidade que esses princípios mereceriam. Então, é um convite até o aprimoramento desses exames. A gente sabe quais são os problemas todos enfrentados pelo desemparelhamento do INPI, mas, ao mesmo tempo, nós não estamos em níveis europeus, por exemplo, quando as decisões são muito mais aprofundadas e que nos trazem verdadeiras aulas de distintividade e, indo para o nosso tema, da própria disponibilidade. Bem, eliminadas todas essas camadas e verificados todos esses direitos anteriores, objeto de direito, todas as naturezas que envolvem, então, esse direito bonito que nós temos a estudar, que é o direito da propriedade intelectual. O direito da propriedade intelectual, sempre falo isso, até bem repetitivo, ele é um cavalo de Troia, né? Nós somos um generalista, nós entramos em todas as matérias, a gente entra em concorrencial, a gente entra em penal, a gente entra em civil, a gente entra em constitucional, a gente entra em administrativo, em societário, o que mais? Todos os direitos nós entramos com algum pedacinho, e a disponibilidade, pessoal, é muito importante na análise de tudo isso. Então, é muito importante que nós tenhamos uma base jurídica sólida para poder, então, falar sobre o tema. Esses 11 incisos foram super desafiadores para a gente, porque não só a qualidade generalista nós tivemos que ser ou estudar para sermos, né? Aqui, muito humildemente, aprendi bastante com a experiência da Amanda, que trabalha num escritório proeminente de direito da propriedade intelectual e que nos trouxe muitas pesquisas também que saem um pouco da nossa bolha, mas a gente conseguiu trazer, então, um trabalho que fosse muito prático e, principalmente, que pudesse auxiliar os operadores do direito a tomarem a decisão. Então, a tomada de decisão foi o nosso direcional, o nosso mote. Bem, nós comentamos cada um, nós trouxemos para cada inciso, então, toda essa prática principiológica,
E dentro dessa lógica, desse preâmbulo que eu acabei de falar para vocês, sem a gente ter analisado profundamente esses princípios, a gente nunca poderia ter dado um trabalho inédito para vocês acerca da disponibilidade do sinal marcário nesse aspecto. Bom, para terminar, eu queria mais 5 minutinhos, passando pelo tripé da liceidade, digestividade e velocidade. A gente não pode deixar de ressaltar que isso é um exame também que passa até pelo formalismo anterior. Então, essas questões formais são muito importantes, que às vezes a disponibilidade nem é alcançada, a gente nem chega nesse exame da disponibilidade, o que traz para a gente até um gostinho de quero mais do próprio órgão, lembrando que as decisões administrativas presumem-se verdadeiras. Então, a gente tem aqui uma vontade de querer que o NPI percorra muito mais essas decisões, porque é muito importante para o Brasil se posicionar como protagonista até da América Latina em questões importantes, porque, afinal, se nós analisarmos de maneira global, o Brasil ele é protagonista das Américas. Da América do Sul, da América Latina como um todo, não se fala em nada a não ser Brasil. Então, nossa obrigação dentro do contexto do investimento global, é tratar a questão de uma maneira igualmente aprofundada e competente para que a sociedade brasileira absorva esse direito marcário de maneira a respeitar os princípios da Constituição. Então, é isso que eu queria dizer para vocês. A gente procurou fazer esse passeio, essa viagem bastante ampla dentro do curto espaço ali literário que nós tínhamos. E eu queria passar a palavra, então, para a Amanda, que tem novidades do detalhe de cada um desses incisos que nós selecionamos, e também dizer que foi um trabalho maravilhoso feito com ela e por ela. E é isso. Eu passo a palavra, então, à minha colega, que brilhantemente vai contar como o trabalho foi afunilado. Obrigada, Flávia. Obrigada pelas palavras elogiosas. Inicialmente, como hoje é dia 8 de março, né? Quero deixar aqui registrado, né? Esse parabéns para nós mulheres. Apesar de nosso dia ser todos, né? Não deixa de ser um marco importante. E a gente está prestigiando esse dia com tanto conhecimento, com essa troca, o que é muito legal. E como a Flávia bem pontuou, essa obra é uma obra extremamente colaborativa, com mulheres assim de todos os lugares, de todas as idades. Eu fiquei muito muito feliz, assim, me senti muito honrada em ser chamada a participar. Sou uma advogada recém-formada, podemos dizer assim, estou nova na área ainda, e depositaram confiança. A Flávia, ela deixou muita vontade para fazer as contribuições que eu gostaria de fazer, né? A gente teve esse trabalho conjunto, ela com a sua experiência, eu com a minha animação de estar participando, e juntas fomos construindo essa obra, né? Esse artigo, com muito esse viés de ser algo gostoso de ler, né? Para o leitor, algo convidativo, mas também algo útil no dia a dia do operador do direito, né? Esse tema para quem trabalha com marcas, é um tema extremamente corriqueiro, né, recorrente. A gente lida com o artigo 124, que está todo dia, então foi uma grande responsabilidade para a gente resumir essa matéria da disponibilidade das marcas em 15 páginas, e tanto por isso que a gente fez essa análise principiológica para deixar um trabalho que faça sentido e mesmo curto, que não se perca pelos detalhes, né? Que aquela ideia do porquê isso existe esteja muito claro para o leitor e com isso ele consiga trabalhar em cima dos incisos, né? Como a Flávia adiantou, eu trouxe uma apresentação para a gente passar rapidamente, só para ilustrar alguns pontos que a gente trouxe no nosso artigo. E com isso eu peço permissão para compartilhar a minha tela para a gente começar, né? Vou tentar aqui. Eu acho que já está liberado.
Enquanto a Amanda compartilha, eu só gostaria de lembrar que as perguntas podem ser feitas no chat. A gente depois apresenta para as nossas palestrantes. Vocês estão vendo dividido, né? Calma aí. Vocês estão vendo a tela de apresentação? Sim, não no módulo cheio, né? Mas está vendo o Ah, seu PowerPoint. deixa eu ver. Apresentação de slide. Acho que. Não estou entendendo porque está aparecendo essa. Agora acho que foi, né? É porque está compartilhando a tela. Um minutinho, pessoal. Está compartilhando minha outra tela. Agora sim. Eu estava vendo e vocês não. Agora está certinho. Se puderem confirmar. Sim, agora está perfeito. Perfeito. Falha minha por aqui. Inicialmente, né, esse é um slide introdutório que a gente aborda a disponibilidade das marcas, que foi tudo que a Flávia já comentou, que é um passo após a verificação desse tripé, né, de ver se uma marca ela é lícita, se o sinal dela é verídico, né? Então, assim, após o exame se daquele termo, aquele sinal, aquele elemento figurativo, ele é o suficiente para ser uma marca, é preciso analisar se ele não atinge direito de terceiros, né? E é nesse sentido que a gente construiu o nosso artigo. É, aí, seguindo, eu elaborei um breve resumo, né, de como funciona o sistema de direito marcário no Brasil. Eu acho legal a gente trazer isso, talvez vocês já saibam, mas pode ser que tenha alguém novo, né? Que é que no Brasil funciona um sistema atributivo de direitos. Então, para aquele interessado em ter determinada marca, é necessário que ele deposite essa marca perante o NPI e que tenha o registro concedido. A partir de então, incide o artigo 129, né, da LPI, que aborda que a propriedade da marca adquire-se com o seu registro. Isso é interessante trazer, porque em outras jurisdições, né, há às vezes o privilégio do uso. Somente o uso, aquele que usou primeiro. E no Brasil é um pouco diferente, né? Aquele que depositou primeiro, teve essa preocupação, em regra, se dá o privilégio, né, de ter a prioridade reconhecida e assim ter o registro. Claro que existe uma exceção, pois estamos tratando do direito, né? Toda regra tem uma exceção, estamos acostumados com isso. E essa exceção vem no próprio parágrafo do artigo 129, trata sobre aquele usuário de boa-fé que consegue comprovar que usava determinada marca pretendida por outra pessoa, né? Em até 6 meses anterior àquele depósito de boa-fé, enfim. Ele comprovando isso, ele vai ter a prioridade ao invés daquele que depositou. Então, assim que funciona o nosso sistema de registro de marcas, né? Mas esse é um aspecto introdutório. Agora sim, falando sobre o que de fato a gente expôs no nosso artigo. Como bem destacado na introdução, né, feito pela Flávia, é de extrema importância a análise se aquele sinal pretendido ele não vai infligir direitos de terceiros, né? São diversos direitos de ordens constitucionais, civis, e é importante a gente ter essa preocupação a fim de garantir uma concorrência leal, garantir uma boa experiência do consumidor, né? Eu acho que um mote muito interessante do direito marcário é essa preocupação de como a marca vai ser percebida pelo consumidor e pelo mercado em geral, pelos concorrentes. Essa preocupação mesmo, se é uma hipótese de confusão, se vai causar alguma associação que não era para acontecer. Então, a nossa LPI, ela foca bastante nessa ideia principal. E nesse sentido, para a gente analisar se o sinal está livre para o registro, né,
que ele pode ser uma marca ótima, lícita, que não é enganosa, mas ele precisa também estar livre para registro. E como isso ocorre, né? Aí eu trouxe aqui como exemplo para ilustrar, né, a busca de anterioridade, que é uma parte importante na análise do NPI, né? Ele precisa verificar se já tem outros titulares com aquela marca para aquele mesmo serviço, para aquele mesmo produto, capaz de causar certa confusão. E tanto assim que eu trouxe esse artigo 26 numa portaria do NPI, né, que é um artigo específico que fala sobre essa importância da verificação e análise da disponibilidade do sinal marcário, o que também dá essa grandeza, né, para o assunto. E coloquei para ilustrar a página do NPI, né, a página de consulta, que é nesse lugar que a gente consegue pesquisar pelo nome da marca, pelo titular da marca, a gente consegue fazer filtros de produtos, de serviços e verificar se tem terceiros que usam essa marca anteriormente, tem ela registrada. Então, é um passo a passo assim, extremamente importante, tanto para o NPI, até aquelas pessoas interessadas em ter uma determinada marca, né, de verificar, olha, será que de fato eu posso registrar essa marca? Não tem uma outra pessoa usando para assinalar mesmo objeto que eu pretendo, o mesmo serviço que eu vou exercer? E eu, hoje, esse ainda é um pensamento, pelo menos falo na minha visão, que tem vontade para discordar, mas eu acredito que seja um pensamento da minoria das pessoas, tirando todos os operadores do direito, os técnicos, mas as pessoas que, enfim, às vezes abrem um negócio, desenvolvem uma nova marca, não tem tanta essa preocupação, N questões, né, questões educacionais, culturais, de verificar se a marca ela infringe direitos, se não infringe. E é algo que a LPI, a API em si, né, vem tentando disseminar cada vez mais para gerar um sistema mais coeso, né? Então, achei legal trazer esse slide para a gente ter esse panorama geral. A partir, então, assim como no nosso artigo, a gente comentou os incisos específicos, né, para servir como mesmo um artigo de consulta. Acho que essa é a ideia principal do nosso texto, quando a gente desenvolveu, junto com a Flávia, pensamos muito nisso, tipo, o que pode ser útil, né, o que pode ser bem consultado. Então, a gente destacou os incisos, trouxe alguns exemplos, trouxe os nossos comentários pertinentes, jurisprudência, quando era o caso, tudo para deixar o leitor bem confortável e bem seguro, né, daquilo que ele estava lendo, daquele material de consulta. Aí, esse primeiro inciso que a gente coloca aqui na apresentação é um inciso, como eu posso dizer, um pouco mais, acho que faz parte do senso comum, que você não pode registrar como marca uma sigla, uma designação de uma entidade ou um órgão público, né? Imagina a confusão que isso poderá causar perante o mercado se qualquer pessoa pudesse registrar, por exemplo, a sigla do NPI, né? Aí vamos ver o NPI fazendo X, fazendo aquilo, e essa não é a função do NPI, né? Então, acho que esse inciso, perdão, ele expõe bem essa necessidade dos registros serem bem claros, né? Claro, tem algumas exceções que eu coloquei destacado no quadro para leitura de vocês, de que é possível o registro quando o órgão ou a entidade já está extinto ou cair em desuso. Uma coisa que eu achei legal trazer também, que é possível esse registro de uma sigla, de uma designação de uma entidade pública, de um órgão público, quando ele é feito de uma forma que não cause confusão com o consumidor, que esse é o nosso mote principal. Aí, nesse sentido, eu peguei um exemplo do Manual de Marcas, né, do NPI, que é um material, assim, excepcional, material muito bom para os operadores da área, e lá ele bem destaca um exemplo, que é esse que eu coloquei, MPE, Móveis para Escritório. Ele comenta, olha, apesar de MPE ser Ministério Público Eleitoral, nesse contexto de móveis para escritório, não causa nenhuma confusão ao consumidor. Então, tudo bem, pode ser registrado.
Então, assim, tive essa preocupação também da lei, né, de não engessar de tal forma que as pessoas fiquem tolhidas desse direito, né? Então, é toda uma questão de você compatibilizar nesse inciso. Em seguida, a gente apresentou esse inciso quinto, que é um inciso muito legal, eu acho que até é bastante recorrente na prática, por N fatores, né? Que é a vedação de você registrar como marca algo, né, um sinal que reproduz ou emite um nome empresarial, um título de estabelecimento de terceiro. Como a gente bem sabe, né, todos esses elementos são signos distintivos, porém possuem naturezas jurídicas distintas. Uma marca, um nome empresarial, um nome empresarial, nome fantasia, um nome fantasia. São elementos distintos, mas que, de certa forma, eles se conversam por, por serem elementos distintivos daquele estabelecimento. Podemos, assim, resumir, né? Aí, nesse sentido, eu acho esse exemplo muito interessante, muito legal e, assim, bem ilustrativo, que é da Pernambucanas. Acredito que todos aqui conheçam, é uma loja extremamente famosa e presente, assim, no Brasil, em vários estados, que é uma loja que possui como nome empresarial o bem destacado Arthur Laundry Tecidos Casas Pernambucanas, que é o nome empresarial, aquele nome que ele usa no registro da junta comercial, né, para exercer suas funções do negócio em si, mas utiliza como nome fantasia, ou seja, aquele que ele se apresenta no mercado, de Casas Pernambucanas. Então, o consumidor não vai conhecer Pernambucanas por nome Arthur. Ela conhece, né? Ele conhece o consumidor pelo nome Casas Pernambucanas. Dito isso, você imagina na hipótese de terceiro que queira criar uma loja que vendem, né, os produtos que vendem Pernambucanas, de roupa, de acessórios para casa, enfim, N produtos, e tenta registrar o nome Pernambucanas. Isso causaria um conflito, né, no mercado completamente desleal, se aproveitando de um nome fantasia de uma empresa já estabelecida no mercado para você registrar como marca. Então, esse inciso, ele tenta fazer essa compatibilização desses signos distintivos, fazendo as devidas proporções e comparações possíveis, né? Mas evitando, como eu disse lá no início, evitando sempre causar confusão ao consumidor. Eu acho que essa expressão é uma expressão que acompanha todos os incisos, todos os aspectos marcados, que é evitar algum desconforto no mercado. Aí aqui, nesse slide, né, coloquei algumas diferenças dos dispositivos, mas assim, de uma forma bem ampla. No livro a gente aborda um pouquinho mais sobre isso, né, no nosso artigo, mas apenas para a gente conseguir ilustrar essa hipótese, né? Achei bem legal. Isso. Em seguida, pessoal, eu trouxe dois dispositivos que, pelo menos, falo por mim, não são tão aplicados quanto os outros, são um pouco mais, com uma frequência um pouco menor, que é quando o NPI veda o registro de uma marca de terceiro para reproduzir uma indicação geográfica, né? E aqui coloquei um exemplo, que eu acho que exemplo, na maioria das vezes, ele ilustra tudo que a gente precisa saber e entender, que é a indicação de procedência, né, que é uma indicação geográfica do Vale dos Vinhedos. Não sei se todos conhecem, mas é uma região no sul aqui do Brasil, que produz vinhos e, devido às suas qualidades, né, alcançou essa indicação geográfica de Vale dos Vinhedos. É uma indicação de procedência. E coloquei logo ao lado uma tentativa de registro por terceiro que tentou registrar a marca Vale dos Vinhedos. Ali, aqui no slide não está nem aparecendo, mas era também para vinhos, bebidas em geral. E o despacho certeiro do NPI foi que a marca reproduzia uma indicação geográfica. Então, por isso, ela não poderia ser registrada. Porque justamente
a indicação geográfica ela tem um papel muito importante na PI e ela representa toda a questão da qualidade, da procedência daquele produto. Então, se eu crio uma loja de vinhos e quero registrar Vale dos Vinhedos, isso geraria um grande desconforto mesmo no mercado e confusão, né? Você está se aproveitando de uma região conhecida por produzir vinhos daquela espécie, daquela qualidade, para colocar na minha marca, né? Isso não poderia existir. Então, acho que esse exemplo assim, ilustra bem esse inciso. E em seguida, também um inciso não tão frequentemente utilizado, que é essa vedação de você reproduzir ou imitar sinal que reproduz na marca coletiva ou de certificação. E aqui eu acho que até entra na mesma esfera, porque são marcas, entre aspas, né, específicas, e eu não posso registrar uma marca diferente como se fosse uma marca coletiva, né? Uma marca coletiva é uma marca que representa os produtos, os serviços de uma determinada entidade. Então, ela é direcionada para um fim específico, assim como a marca de certificação, ela testa determinadas qualidades de um produto, de um serviço, por exemplo. Então, se um terceiro tenta se aproveitar dessas características, não é interessante. Então, esse inciso, ele traz esse obstáculo, né? Tipo, essa indisponibilidade de registro de marcas com essas características. No slide também coloquei os detalhes, né, de que é possível, é, após expirar o prazo de 5 anos. Coloquei esses detalhes que são mais explorados no nosso artigo, e também destacando que essa análise ela é feita muito utilizando o princípio da especialidade, né? Se há colidência entre produtos e serviços. Para continuar sobre esse ponto, eu chamo a Flávia. Né, Flávia, gostaria de falar aqui sobre o ponto, fique à vontade. Obrigada, Amanda. Nós combinamos de eu desenrolar um pouquinho mais esse assunto. Ele foi tema da minha tese de doutorado, e quando eu defendi, um pouquinho antes de eu ter defendido, eu defendi há 10 anos atrás, mas um pouquinho antes era uma grande dúvida de como entrelaçar os direitos civis e todo o direito da personalidade com o direito de marcas, e como isso se aplicaria na prática. A pesquisa doutorado foi super interessante, porque eu não vi nenhuma homogeneidade de decisão vinda no Brasil. Tinha julgados que tratavam como essencialmente direito da personalidade, ou seja, o nome da pessoa, ou pseudônimo famoso, como... Eu nem sei se o nome da Larissa Manoela é Larissa Manoela, ou se é um pseudônimo famoso, desculpem, Eu gente. acho que é, Flávia. Ela não é muito da minha geração, então eu sei quem ela é, mas sinceramente eu não a sigo. Mas eu acho que esses casos assim muito vultosos, eu acho que a gente tem um pouco mais de clareza na hora de analisar. Mas quando a gente for tratar do nome civil, o nome de pessoas comuns, como a gente trataria então a relação da anterioridade e a relação com o direito real de propriedade, que é a natureza jurídica da marca, né? Já que aqui a gente está tratando de marca, em que condições que a marca passa do direito desculpa, o nome passa do direito da personalidade, garantido civilmente, constitucionalmente, por todas as leis civis, porque essa é a identificação do ser humano, e passa a identificar produtos e serviços. Como que é esse fenômeno? No final das contas, e eu acho que o Manual de Marcas está muito bem feitinho nesse aspecto, a gente passa por um documento que se chama consentimento. E a lei, ela trata disso, em fine do inciso, tanto do 15 quanto do 16, que quais são as condições apostas no consentimento. Mas o consentimento, ele tende a se complicar, porque assim, eu autorizo, então, a empresa XPTO a registrar o pseudônimo famoso, Larissa Manoela, nas atividades de vestuário. Até aí nós estamos tranquilos, tá? No entanto, e se eu quiser autorizar o depósito de Larissa Manoela, eu já XPTO, não, eu, a Larissa Manoela,
para outras atividades. Eu posso fazer um consentimento restritivo, onde eu dou vários consentimentos para várias entidades, numa cadeia de franquia, numa cadeia em que a gente tem vários licenciados, ou vários usuários, ou várias pessoas explorando aqui no Brasil. Isso, eu acho que isso é muito comum, né, pessoal? Então, assim, a gente tende a esbarrar em questões corporativas bastante importantes. Então, o que eu convido a todos a pensarem? Primeiro, existem as virtudes comerciais do nome empresarial como direito da personalidade. Independentemente de marca, o próprio titular, o dono do nome, né, aquele que leva isso no registro civil, ele pode explorar comercialmente o nome dele, independentemente de ter uma marca ou não. Isso ele explora como direito da personalidade, direito de imagem. Você coloca uma autorização restritiva e de maneira bastante específica para a atividade que você está autorizando, e o autorizado vai lá, explora aquela atividade, usa teu nome, usa tua imagem, vamos dizer assim, como se fosse alguma coisa paralela a uma licença de uso de imagem que a gente faz no direito de autor. No entanto, neste caso, você está constituindo um direito. E para você constituir um direito, você tem que eliminar um direito anterior, que era restritivo, a ponto de constituir um direito novo, baseado num direito anterior que pertence a uma outra pessoa. Então, este documento, consentimento, ele tem que ser muito bem elaborado. A gente já teve algumas brigas a respeito disso, como no caso Cipriani, Portinari, que me vem à cabeça, até Barrichello, algumas coisas que vêm, assim, são pseudônimos famosos, são pessoas famosas, e que estenderam as suas atividades, além da sua pessoa, para produtos e serviços. Então, esse fenômeno é que foi estudado, então, na minha tese, como é que a gente transfere de um direito, então, de uma natureza diferente para um direito real, e como que isso se perpetua. E se isso é renunciável, se a gente pode, então, agora não, agora eu renuncio a essa autorização, você vai lá desistir do seu pedido de registro ou renunciar ao seu registro concedido. Quais são todas essas condições que desenrolam a partir desse documento importantíssimo que é o consentimento? Logicamente que a parte marcária, ela está muito bem desenvolvida no manual de marcas. Alguns julgados nem respeitam, tá, o manual de marcas. O juiz ele é tão fixado, então, no direito civil, que ele acaba julgando de acordo com as suas próprias convicções. Mas, nesse caso, quando é transformado a marca, a gente não pode esquecer da concorrência desleal, ou então algum tipo de aproveitamento parasitário, que são elementos importantíssimos ali para a aferição da boa-fé ou não daquela aquisição daquele título. Então, eu acho que seria essa a minha contribuição. O modo pelo qual a gente adquire, eu acho que depende de um documento de consentimento muito bem feito. Eu não ignoraria esse documento, tá? Na hora da prática da gente depositar uma marca. Não tratem como se fosse uma coisa qualquer. E dizendo que, como eu fiz na França esse doutorado, eu procurei julgados franceses muito importantes, de casos em que a gente sabe que no mundo da moda é muito comum, né, a venda da marca, do designer, daquele estilista famoso. Então, analisei casos interessantes. Por exemplo, a gente teve o caso do Kenzo, que ele, quando vendeu a marca dele, então, para o conglomerado de moda super famoso, ele não conseguiu mais explorar para o ramo da moda e afins. Mas existiu no direito francês uma exceção em que, por exemplo, produtos de casa, né, pratos, bachelas, cama, mesa e banho e tal, ele podia explorar sob a marca Kenzo por conta própria, isolando um pouco a atividade de fashion do outro lado. Outras questões também foram tratadas, daqueles chefes famosos de cozinha, quer dizer, até que ponto eles poderiam explorar o nome deles por venda, eles venderam o nome dele para outros conglomerados que puderam usar esse nome, então, para comidas congeladas e tudo mais, preservando a atividade personalíssima deles na cozinha dos restaurantes premiados e até estrelados. Então, são casos super interessantes. Geralmente, quando adotam o nome da pessoa famosa,
e que vira ali uma personalidade. Então, a gente vê no esporte, é super comum, né? Maradona, Pelé, Cristiano Ronaldo, o próprio Neymar e tal. Se tem uma administração muito bem feita desses nomes, você tem um business muito lucrativo. E geralmente não é o jogador de futebol que faz isso, não é o artista, não é o chefe de cozinha, né? São pessoas que sabem, de fato, espraiar esse nome nos diversos lugares ali onde tem boa aceitação daquela pessoa. E aí esbarra também em outras coisas, né? Não só sobre a função distintiva da marca, que eu acho que é muito interessante analisar a distintividade da marca formada pelo direito ao nome ou direito da imagem. Tem uma super polêmica em torno disso, porque os nomes também podem ser coincidentes a nomes super comuns. Por outro lado, você tem a possibilidade de associação àquela pessoa. E se existe a possibilidade de associação àquela pessoa, como é que você analisa a parte da concorrência desleal? Então, esse tema é muito rico, é muito interessante, então foi por isso que eu escolhi esse tema como meu, né, no doutorado, e continuo estudando, porque cada mergulho é um flash, né? Como dizia lá na minha geração, de quando assistia novelas, mas assim, hoje em dia eu acho que ainda tem polêmica e, e vale a pena ir atualizando esse entendimento, além do direito à personalidade e além do direito de marcas. Eram essas as minhas contribuições, Amandinha, pode ir em frente. Vou seguir. Obrigada, Flávia. Ai, pessoal, para continuar, né, a nossa exposição, esse também é um artigo muito interessante, ó, vira e mexe, parece, também nas redes sociais, polêmicas envolvendo todas as questões de direito autoral, que a gente quis deixar claro, né, existe uma diferença no modus operandi, podemos dizer, entre marcas e direito autoral. Quanto marca, como a gente já conversou, né, a gente precisa ter um registro para exercer, de fato, todos os direitos e deveres que o título apresenta para o titular. Já uma obra autoral, ela prescinde de registro, né? Ele é facultativo, mas não é por isso que ele deixa de ter proteção. Pelo contrário, a proteção do direito autoral é grande, até extensa, podemos dizer, mas o registro em si não é obrigatório. Ele é uma possibilidade para aqueles que querem no futuro, de repente, facilitar aquela prova de uso, né, aquela prova de autoria, mas não é necessário. E nesse sentido, né, para evitar qualquer associação entre uma obra criativa protegida por direito autoral com marca, a LPI traz esse importante inciso que veda, né, o registro daquele sinal que infringe um determinado direito autoral. E aí, qual é o ponto, né? Por ser o direito autoral, na verdade, pelo direito autoral não precisar de registro, o que o NPI faz? Ele costuma dar esse despacho, eu coloquei aqui na apresentação, né? Que ele pede para aquela pessoa que depositou, falando: olha, vem cá, você pode, por favor, provar que você, de fato, é o autor dessa obra, né? Seja com provas de uso ou determinadas provas de autoria, ou o que a pessoa puder trazer para constituir essa prova, o NPI ele aceita, analisa para verificar se é possível esse registro ou se, na verdade, está tentando um aproveitamento, uma associação com uma obra autoral já conhecida pelo público. Aí eu trouxe como exemplo os exemplos clássicos do Mickey, acho que todo mundo escuta falar, e aqui eu trouxe uma tentativa de registro da marca Mickey Viagens, claramente associa ao Mickey, o mundo da Disney, e era para especificar produtos de viagens, de turismo, e o NPI falou: olha, apresente a prova de uso. Como a pessoa não apresentou, a marca foi indeferida, né? No mesmo sentido, coloquei lá no exemplo também do dia da Luluzinha, claramente se remete ao clube da Luluzinha, que também foi indeferido com base nesse inciso. E, seguindo, esses dois
exemplos, incisos, acho que são bastante frequentes, né, na prática do dia a dia. O inciso 19, então, acho que a gente perde as contas de quantas vezes a gente lida com demandas sobre o inciso 19, que é essa vedação de registro de marca que reproduza ou imite a outra, né? Claro, mesmo serviço, mesmo produto, né, como regra, que cause confusão, ou tenha possibilidade, melhor dizendo, né, de causar uma eventual confusão, uma associação. Esse exemplo, pelo menos eu acho ele clássico, do Johnny Walker, com a tentativa de registro para João Andante. Acho até um pouco cômico, né, que houve essa tradução literal. E, e aqui a gente trata de uma imitação de marca, né, porque há umas modificações, não é uma reprodução, mas que claramente é uma associação, né, tipo como se fosse o Johnny Walker brasileiro. Então, o consumidor que se deparar com o João Andante vai lembrar logo da marca internacional, já conhecida, bem sedimentada no mercado, e vai fazer essa associação. De repente, vai comprar pela brincadeira. Então, vai gerar aí uma concorrência também desleal. E então eu acho que um exemplo assim fácil, acho que desde que eu comecei a estudar essa área, esse exemplo sempre foi falado, então quis trazer também, porque eu acho divertido e de fácil ilustração. E do lado eu coloquei também um exemplo engraçado, né, que é o Red Bull com Red Horse. E apesar da mudança do nome, né, assim, não é uma reprodução completa do nome, claramente, né, essa tentativa de aproveitamento, né, tanto pelas formas da letra como está escrita, né, o desenho, as cores, exatamente os mesmos tons, e é algo que a gente sempre questiona, né, tipo, qual é a necessidade do concorrente reproduzir os mesmos tons, as mesmas letras, as mesmas cores? Se de fato é um padrão de mercado ou é uma tentativa de imitação, né? É um questionamento que a gente leva no nosso dia a dia, porque de fato existem alguns determinados mercados que adotam um código da categoria, podemos dizer. Por exemplo, se a gente pensa em produtos de luxo, é normal a gente encontrar as cores preto com dourado, esses tons assim que se remetem ao ouro, ao luxo. Mas em outros mercados isso não acontece. E mesmo quando isso acontece, não é só isso que precisa ser analisado. A gente precisa analisar um conjunto de fatores, né, para ver se aquela marca imita ou reproduz. E exatamente por isso esse inciso acaba sendo bastante frequente na prática, porque há, infelizmente, podemos dizer corriqueiramente, essas tentativas de imitação e de reprodução de marcas já mais famosas, já sedimentadas com os consumidores, né? O inciso de baixo, a Flávia também vai comentar, que é o inciso 23, também bem frequente, né, Flávia? É super frequente, apesar da gente citar nas oposições, não querer que o NPI analise isso. Não sei se vocês estão vivendo ou não a mesma experiência, mas o NPI não anda aplicando, né, a aplicação da análise das provas com relação ao inciso 23. Ele está tratando isso como se fosse análise de fatos, análise de prova, e se a gente quiser discutir isso, ele remete ao judiciário, para que o judiciário analise se existe a incidência desse inciso ou não. Isso virou uma moda, uma prática aí corriqueira do INPI, mas eu queria citar um caso que a gente participou, que foi dessa marca Five Guys, que foi muito interessante, o que a gente conseguiu na época, foi em 2015, juntar provas em que o público brasileiro assimilava e que tinha, ao mesmo tempo, uma conexão da maneira como o inciso 23 ele é definido. Então, assim, se as pessoas sabem, quer dizer, se esse camarada que depositou aqui sabe que essa marca pertence a uma outra pessoa, ele evidentemente não poderia desconhecer. Veja que o logotipo do sujeito é simplesmente idêntico. Você traz aqui uma praticamente despiciando a apresentação das provas, mas mesmo assim a gente trouxe uma coisa que ficou bacana de provar na época, foi que na própria página do Five Guys americano tinham muitas inserções, muitas pessoas em português aqui no Brasil comentando que gostam da marca, que adoram
os lanches, que gostariam de que eventualmente eles estivessem aqui no Brasil e tudo mais. Então, houve um reconhecimento inequívoco. Hoje eu não estou mais vendo esse tipo de análise, infelizmente, porque isso atola o judiciário de ações judiciais, que eu acho que isso poderia ser analisado naquele contexto que eu falei do início da palestra, ou seja, será que o NPI não pode ser muito mais criterioso e técnico, aplicando aquilo mesmo que ele estabelece no manual de marcas, para analisar os incisos como esse, que dependem de prova? E só para terminar o meu comentário, a gente também não pode confundir esse inciso com os 6 bis, que são outros critérios, né? Não que eles não se coincidam de alguma forma, porque a gente está falando de algum grau de notoriedade, mas ter muito cuidado com a técnica a respeito da aplicação, seja do 6 bis, seja do 23, que às vezes as pessoas começam a soltar isso nas oposições de uma maneira bastante, com mesmos significados e mesmos conceitos. Então, só uma atenção ali, e que eu confesso que não está fácil também para distinguir entre um e outro, porque já que não existe uma análise muito acurada e perfeccionista desses dois conceitos, a gente acaba tendo, então, uma doutrina mais ou menos enviesada e menos purista do que o legislador quis dizer com os 6 bis e com o conceito do 6 bis e o conceito diferente do 23. Então, acho que era isso, Amanda, isso que eu queria dizer. Para finalizar, pessoal, esse é o nosso último slide, são os últimos 2 incisos que a gente traz também no artigo, né? Do livro, da obra aqui comentada. E esse inciso 20, ele veda a proibição, né, de um registro dúplice de uma mesma marca para o mesmo tipo de serviço, né? Como se um titular pretendesse registrar, aqui no exemplo, a marca Amazon para o mesmo serviço várias vezes, né? Isso é uma prática vedada pela LPI e eu até coloquei em aspas ali, né? Que por que ela é vedada, né? Eu queria deixar clara essa explicação, essa razão de ser vedada, que é justamente para a gente evitar que um mesmo titular faça depósitos constantes da mesma marca e, com isso, como resultado final, ele obste terceiros de deter aquela marca. Por quê, né? A LPI, ela traz o Instituto da Caducidade. A bem dizer uma marca que não é utilizada há 5 anos consecutivos, ela de fato caduca, como se ela perdesse o direito de ser marca. Ela não está mais sendo exercida dessa forma. Então, com isso, ela vai ser extinta. Outras pessoas, outros titulares que quiserem usar essa marca, vão poder fazer o depósito e o registro dessa marca. Agora, na hipótese desse mesmo titular que não está usando há 5 anos, fizesse a cada ano, por exemplo, né, um depósito da mesma marca, esses direitos de terceiro seriam prejudicados, né? Então, é um inciso não tão frequente, mas que, na verdade, ele expressa bem essa ideia da disponibilidade. Então, a gente trabalhou ele também no nosso artigo. E, por fim, o último inciso sobre o assunto é essa proibição de um registro de marca que cause confusão, né, com um desenho industrial, que já é uma outra área do PI, né, um outro instituto de terceiro. Aqui a gente coloquei a imagem, né, do Toblerone, da Coca-Cola, do Yakult, que são marcas tridimensionais, para fazer uma ilustração para vocês, né? E só uma observação, que essa vedação é apenas para quando há titulares distintos, tá? Então, se eu sou titular do desenho industrial da garrafa de vidro, né, da KS, da Coca-Cola, eu posso muito bem também ter o registro como marca dessa garrafa, né, dessa forma tridimensional, né, forma 3D, que a gente corriqueiramente costuma dizer. Mas titulares diferentes não podem fazer isso, né, justamente para preservar o instituto e evitar qualquer confusão no mercado.
E é isso, pessoal. Esse era o nosso último slide, que foi esses dois últimos incisos, perdão, que a gente abordou no nosso artigo, que no final é apenas nossos nomes e contato, né, para quem tiver interesse. Mas a apresentação finalizou. Agradeço a todos pela escuta, pela Flávia por colaborar, assim, com sua imensa experiência, seus comentários extremamente pertinentes. E, enfim, não sei se você quer encerrar, como vai funcionar, mas queria deixar aqui o meu agradecimento já. Obrigada pela complementação, que foi bem o que a gente discutiu, né, nos bastidores, para a gente ter chegado nos parágrafos que nós redigimos. E para vocês terem uma ideia de que foi denso, né? Foi denso e foi longa a pesquisa, não foi assim uma coisa simples. Eu não sei qual foi a tua experiência, Tânia, mas a nossa foi bem um negócio de bate e volta, assim, foi um ping-pong super interessante. Amanda trazendo o olhar dela, até pesquisando no escritório internamente, pedindo a opinião dos demais advogados. O que você acha da gente colocar isso? Não, isso está sendo polêmico, então vamos comentar. Eu, da mesma maneira, fiz a mesma coisa internamente. Então, assim, foi um trabalho de dentro para fora mesmo, não foi um trabalho que a gente se pegou pelo academicismo, apesar da obra ser super acadêmica. Eu acho que tem que ser uma obra, como ela disse, útil, e que esteja ali, né, do lado do nosso computador, para a gente redigir as nossas petições, falar assim, mas deixa eu ver aqui o que essa autora está dizendo, que a Beatriz diz, que a Isabela Pimentel fala, que a Maitê fala, então, Nancy. Então, assim, você vê assim, muitas coisas interessantes nessa obra. Então, aqui meu desejo é que todos vocês adquiram a obra da RT, está vendo no site da RT ou então na própria Amazon, porque vai ser muito bacana, é uma nova leitura aqui para quem quer se aventurar na propriedade industrial e com um olhar muito, muito amplo. E com a validação de magistradas super importantes, né? Eu acho que do INPI também, né? Não é só o que o advogado pensa, é o que o judiciário também estabelece como, vamos dizer assim, estabilização da sociedade. Então, eu gostei muito e, lógico, estou super feliz de estar aqui falando sobre isso no Dia da Mulher, aqui no Todas Parabenizo hoje, a todos os homens que nos apoiam, todas as mulheres ali que têm todas as coragens de fazer aquilo que gostam. Prestigiar minha amiga e colega Tânia, com quem eu já tive o prazer de trabalhar, uma profissional assim super engajada, humilde e maravilhosa de se conhecer melhor. Eu recomendo. Então, o momento foi excelente. Amanda, você foi brilhante. Muito obrigada. Ah, Flávia, você falando isso, fico sem graça. Muito obrigada. Acho que é muito especial estar aqui nesse Dia das Mulheres. Eu acho que é uma data muito marcante para esse evento, para homenagear essa obra. E foi como a Flávia construiu. A gente não se conhecia, né, Flávia? E a gente ainda não se conhece pessoalmente, mas com certeza terá essa oportunidade. Mas mesmo assim, a gente criou uma sinergia, a gente criou uma conexão muito legal e que resultou nesse artigo, que ficamos bem satisfeitas, né, e animadas, e a gente espera que todos tenham oportunidade, né, de querer, de ler, também gostam, se sintam abraçados, se sintam interessados pelo tema, e quem sabe também inspirem novas mulheres, estudantes, é, a entrar nesse mundo, né? Eu acho que a inspiração é muito importante. Eu estar nessa posição como uma das profissionais mais novas que participou da obra, para mim foi muito gratificante, porque eu me inspiro na Flávia, na Tânia e em outras milhares de mulheres que participaram da obra, mas eu acho que também cumpre um papel de inspirar as estudantes, fala, nossa, que legal, vou ter oportunidade em breve de começar assim como ela. Então, acho muito especial a gente estar aqui no Dia da Mulher falando sobre esse assunto, compartilhando o nosso conhecimento. Então, queria agradecer a oportunidade, queria agradecer a todos pela presença e pela escuta. Muito obrigada, Amanda e Flávia. Não preciso dizer que a apresentação foi excelente e desafiadora, porque tratar de tantos incisos que assim, acho que cada um deles geraria uma palestra separada, são muitas polêmicas, mas foi muito, muito, muito bacana mesmo.
Eu tenho aqui algumas perguntas. Eu vou primeiro começar com uma pergunta do Pedro, que fez uma apresentação, nos deu a honra aqui de organizar o evento e prestigiar as mulheres. É uma pergunta bem interessante. Ele pergunta assim: há alguns setores da advocacia brasileira que defendem a adoção do sistema europeu, no qual a disponibilidade só é analisada mediante provocação do titular de direitos anteriores. Queria saber a opinião das convidadas sobre a necessidade do NPI avaliar a disponibilidade de ofício. Eu vou dar um insight aqui e a Amanda termina, porque a gente até escreveu isso. Pedro, bem, o NPI tem que fazer, né? O exame de mérito, o NPI tem que analisar, tem que fazer as buscas. Então, isso está na lei, a gente precisa, então, diferentemente de algumas legislações que já concedem sem análise de mérito, a gente precisa passar por isso. Então, como é uma exigência legal, eu acho que a gente pode dizer que a gente não tem muita saída aqui. Acho que a disponibilidade, ela é, sim, a rainha disso tudo. É por isso que eu acho tão difícil esse tema, sinceramente. E é muito subjetivo, né? Muito das vezes é muito subjetivo. Lembra que eu falei do 23? Ou então, quando a gente alega concorrência desleal pura e simples, o NPI até se afasta e fala assim, eu não quero ver isso aí, não. Deixa o judiciário fazer. O que você acha, Amanda? Não, eu tô rindo porque realmente a gente vê isso na prática, né? Quando foge um pouco da caixinha, né? Vai mais para o mundo prático, da concorrência desleal, o NPI costuma jogar para o judiciário a responsabilidade. Mas é isso, como a gente pontuou, está no nosso artigo, é um dever do NPI fazer essa análise, né? Verificar se há disponibilidade, faz a busca de anterioridade, ele faz toda essa pesquisa para realmente não conceder registros que infringem direitos de terceiros. Mas eu acho interessante trazer, que a gente não abordou na apresentação, que também há a possibilidade dos terceiros se manifestarem no NPI, né? Apresentar oposição, apresentar um eventual processo administrativo de nulidade, várias hipóteses que o NPI não verificou essa disponibilidade, o terceiro meio que chama atenção, tipo, oi, estou aqui, minha marca é X, então não pode coexistir com a marca Y por conta disso, aquilo, enfim, qualquer as outras razões. Mas é isso, a gente não consegue fugir, né? É um tema assim, muito importante e crucial na análise de mérito do NPI aqui no nosso sistema. Eu acho que tem uma pergunta que a gente não respondeu, mas assim, tudo bem, com relação, é que eu esqueci até de comentar, mas mesmo que o terceiro não venha ao processo, será que o NPI é obrigado a saber quais são todos esses direitos anteriores? Eu acho que não, né? Eu acho que é impossível você conseguir passar por todos esses temas como se ele fosse um chat GPT ambulante ali, analisando tudo que existe como algoritmicamente. Eu acho que a gente vai ter aí grandes nulidades a serem discutidas. Mas eu acho que é isso, contraditória para isso, as possibilidades dos PANs são para isso, e ainda assim a gente tem as ações judiciais igualmente. Então, Pedro, não sei se a gente conseguiu exaurir, mas de fato a gente vai até um certo ponto, a busca obrigatória, e depois a gente vai, então, para as manifestações de terceiros que realçam quais são esses direitos eventualmente violados. Não sei se você queria ouvir. Bom, eu vou passar para a segunda pergunta, se o Pedro depois quiser complementar, ele está agradecendo aqui pela resposta. Tem uma outra pergunta do Fabiano, a gente fica feliz aqui como os homens, realmente prestigiando, né, o nosso evento. Ele pergunta, ele pondera, né? É comum as empresas terem direitos sobrepostos sobre o mesmo objeto, nome empresarial, título de estabelecimento, marca de uso, marca registrada, nome civil, etc. Nestes casos, como o NPI tem aplicado a acumulação de incisos nos indeferimentos por indisponibilidade? Será que tem aplicado, é Fabiano? Foi Fabiano? Fabiano, Ah, Fabiano Fabiano. Ah, Zacur, desculpa, não nossa, sei. Fabiano. Desculpa, não estou olhando o chat. A Fabi não tem aplicado, né? Isso é um balanço constitucional super importante. Então, se a gente está
com direitos igualitários, né? Que é a hierarquia dos direitos, igualmente tratados na Constituição. E você tem um órgão que eventualmente é ultralegalista, que não analisa a prova, não analisa normalmente. Eu acho que é uma base muito difícil, eu acho que são as ações judiciais que se aprofundam nisso. Sinceramente, eu não tenho muita esperança de que o INPI tenha aplicado esse balanço de direitos constitucionais de forma muito impecável, não. Eu acho que ele analisa basicamente o 19, viu? No máximo o quinto, no máximo, eu acho. O resto, eu acho que assim, só quando existe uma coisa muito evidente de direito de autor ou nome de obra anterior, ou alguma coisa de direito público que é inequívoco. Não sei, eu estou um pouco sem esperança com relação a essa resposta. Eu acho que é só o STJ, você quer saber, que analisa direitinho essa hierarquia de direitos constitucionais, viu? É difícil mesmo a gente encontrar no NPI mais de um motivo de indeferimento, né? Comumente se ele já embarreirou, vamos dizer, pelo 19, ele não se aprofunda sobre os demais, né? Isso acaba sendo mais discutido em ação judicial, as partes têm a oportunidade de expor, né, argumentativamente melhor essas violações, então costuma ser um espaço que tem a oportunidade de discutir esses incisos, porque no NPI comumente é o 19, e como na apresentação, né, a gente pontuou, os outros incisos acabam sendo menos frequentes, um ou outro aparece, essa questão do direito do autor, quando é bem assim, óbvio, podemos dizer, né, um personagem conhecido e tal, o NPI aplica, ele vem aplicando, mas de fato, essa acumulação, como você pontuou, Fabiana, é algo um pouco mais raro de acontecer na esfera administrativa, né? Nós temos mais uma pergunta da Thaís Carnieleto Miller. É uma pergunta interessante. Como fazer uma análise de disponibilidade de marcas não tradicionais? Por que você faz isso com a gente? Vamos tratar de. Vamos ver se está de acordo da gente responder a marca tridimensional, basicamente, porque os outros signos não registráveis fica um pouco difícil de responder, se não sobre a esfera da concorrência desleal, né? Ou até eu iria como fundo de comércio ou trade dress. Então, tem lá o passo a passo de análise. Eu acho que o INPI ele primeiro passa pelo aspecto funcional. Depois de superado o aspecto funcional, seria uma análise se aquele elemento é meramente estético e distintivo, a ponto, de fato, de ser adquirido como direito de marca. Mas eu acho que isso passa pela grande dificuldade de se analisar se existe uma violação à distintividade. E a distintividade passa pela possibilidade de confusão também. Eu acho que o INPI faz isso, uma sistemática assim. Eu sei que tem outros especialistas na matéria aqui, mas de fato é um tema super, super árduo, assim. Eu acho que a gente tem que analisar sobre vários vieses, se há possibilidade de confusão. Veja que é possibilidade, né, de confusão. A gente não está falando aqui de elementos idênticos. Quer dizer, será que uma forma leva a outra forma? Então, é essa a análise, mas eu acho que o NPI não está fazendo isso, não. Ele vê sobre o aspecto da funcionalidade e os aspectos formais. Não sei se alguém tem uma opinião diferente da minha, porque é uma pergunta difícil mesmo. O NPI, tá? Falando do INPI, no judiciário, isso é explorado vastamente, principalmente em perícia. O Pedro coloca que a obra do Leandro Barbas trata desse tema de forma muito aprofundada, com as mesmas críticas que a Flávia traz acerca da análise do NPI. Realmente é uma questão complicada. A gente, nos casos mais simples, né, mais simples entre aspas, né, a gente vê que a análise de provas, como disse a Flávia, não é feita de forma tão profunda pelo NPI. Então, nesses casos que não são tão usuais, eu acho que realmente é difícil a gente ter uma decisão
completa e bem fundamentada, como exige-se, né? No nosso sistema exige isso, né? Mas, enfim, a gente também tem as dificuldades práticas do NPI, né? Então, ele precisa Eu também acho dos que elementos. eles dão muita opinião se a forma é comum, vulgar, eles dão muita opinião a respeito disso. E fazem uma análise, a experiência que eu tive no caso do pote vigor, né, que a gente conseguiu a distintividade ali, também foi super difícil o caminho, foi muito, muito longo. A gente conseguiu em ação judicial, conseguir reverter a decisão anterior. E a decisão administrativa, naquele caso, ela foi pelo secundário mínimo, né? Na verdade, a decisão judicial, ela acolheu a distintividade intrínseca, ela acolheu, originária, vamos dizer assim, mas também estendeu para o secondary meaning. E como o secondary meaning, o INPI não faz análise, ele começa a divagar sobre o que é comum e vulgar. Gente, é caso a caso, não tem uma regra específica sobre isso. Eu acho que quando a marca é muito conhecida, como esses 3 exemplos da Amanda, Toblerone, Yakult, Coca-Cola, acho que o INPI se ousa a julgar pela registrabilidade, mas se é um negócio novo, e normalmente né? Porque são inovações, você vai e deposita, primeiro você deposita, depois você lança. Então, entre esse período de tempo, assim, é uma cronologia que não dá tempo de se tornar secondary meaning, na maioria dos casos, né? Sim. A Thaís coloca que ainda temos muitas coisas para discutir sobre essas marcas e muitas marcas não tradicionais a serem reconhecidas. Muito obrigada. Sim, muito, muito, muito correto. E que bom, né? Porque a gente para pensar, né, Thaís? Não é simplesmente aquela análise automática, quer dizer, tem gente contribuindo para a evolução, aquela sugestão que eu fiz, que a Corte Europeia faz, ela analisa as coisas sobre vários ângulos. E a gente se torna muito mais rico na análise, traz muitos elementos bons para a gente parar para pensar. Até aquele caso, né, do Red Bull, Red Horse, horrível aquilo, né? Quer dizer, você viu que a Amanda falou, não é o caso de marca-tri, mas não deixa de ser um trade dress, quer dizer, a gente analisa essas cores são comuns, se a utilização de brasão é comum, se a disposição de cores é código de categoria para aquele tipo de coisa, se o red é registrável ou não como marca de cor, bull contra horse, depois faz... Sabe, tem uma série de coisas interessantes que são descascadas em camadas, e a gente já para pensar que o NPI poderia fazer isso, né? Bom, eu vejo aqui, acho que não tem mais perguntas. Se alguém tiver alguma última pergunta, pode colocar no chat, mas já está chegando o nosso horário. Até eu tinha uma pergunta, mas a gente está batendo no nosso horário. Eu vou fazer a pergunta em paralelo depois para a Flávia. Mas se não tiver mais nenhuma manifestação, eu gostaria de reiterar o agradecimento aí às comissões de diversidade da ASP e da BPI pela organização do evento, em especial realmente ao Pedro, que, sendo um homem, acho importante a participação dele aqui. Eu vi que houve um questionamento a respeito da abertura do nosso evento por um homem, mas como a gente está num mundo inclusivo, o evento é aberto para todos e nada mais, né, interessante e importante do que ter, né, um homem aqui entre nós, e até também porque, repito, o evento ele realmente está sendo realizado graças aos esforços, né, do Pedro, que contribuiu muito aqui com a realização, né, desses eventos, com a seleção das palestrantes, a organização. Então, de novo, Pedro, meu agradecimento. Se não tiver mais nenhum comentário, eu fico aqui à disposição. Agradeço de novo a Flávia, a Amanda, por terem participado. Foi muito bom, né, começar esse Dia Internacional da Mulher, né, ouvindo as palavras das duas. E desejo um bom Dia das Mulheres para todas. É uma honra. Bom Dia das Mulheres. Bom dia, bom dia. Foi uma honra. Muito obrigada. Muito obrigada, até a próxima. As praias de águas cristalinas e piscinas naturais formadas entre os recifes fazem de Porto de Galinhas um dos mais belos destinos do Nordeste brasileiro.
Este cenário paradisíaco vai receber em agosto o maior evento de propriedade intelectual da América Latina. Porto de Galinhas será a sede do 44º Congresso Internacional da BPI, tanto pela infraestrutura e beleza, quanto pela sua proximidade com a capital de Pernambuco. Está a 30 minutos de Recife e do Aeroporto Internacional dos Guararapes. Terra de um povo alegre e hospitaleiro, onde passado e futuro se encontram no misto de história, cultura e inovação, Recife tem a 4ª maior região metropolitana do país e é um hub para o desenvolvimento econômico de outros estados do Nordeste. Além disso, abriga o Porto Digital, um dos mais importantes polos tecnológicos do mundo, onde estão mais de 350 empresas e 20 mil profissionais trabalhando com inovação e tecnologia de ponta. Um cenário que coloca a capital pernambucana entre as 6 cidades líderes mundiais da indústria de TI, segundo o portal internacional Rest of World. E é de olho em todo este potencial que, pela primeira vez, a BPI decidiu levar o evento para a região. Nos dias 12 e 13 de agosto de 2024, os maiores especialistas e profissionais de TI do mundo todo estarão em Porto de Galinhas para debater os principais temas da propriedade intelectual. E também, é claro, para muito networking. Não perca a chance de fazer parte desse evento. Junte-se a nós no 44º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Estamos ansiosos para te receber lá.